Uma vez com o Marcelo Brigadeiro, faixa preta em luta livre, empresário de atletas, matchmaker de eventos. Vamos falar sobre a criação da tua nova equipe, Marcelo. Você estava à frente à Company Fight RFT e agora lançou a Astra Fight. Então, na verdade, cara, a equipe continua mesmo, né? Foi uma mudança de nomenclatura, mudamos apenas o nome da equipe. A gente continua treinando na Academia Company e continuamos representando a RFT no sul do Brasil. A mudança do nome foi porque antigamente era chamada Company Fight, a equipe, e devido ao nome ser oriundo do nome da Academia Company, né? Só que eu achei legal desvincular isso, porque hoje a gente treina na Company, mas amanhã a Company é um negócio como outro qualquer, que é a Academia do Franklin, numa dessa você pode vender, e aí a gente acabaria fazendo jabá para uma empresa que não é mais de ninguém nosso lá. Então eu achei legal criar um nome à parte, e aí escolhi o nome Astra porque tenho uma frase em latim que eu me identifico muito, que é ad astra per aspera, quer dizer... Mostra aí pra galera a tatuagem. Ad astra per aspera, que quer dizer o seguinte: para as estrelas através das dificuldades, né? Que você não consegue chegar no topo se você não passar por dificuldades que vão te moldar para chegar lá. E astra em latim quer dizer constelação, um lugar onde tem muitas estrelas, e é bem como eu enxergo a minha equipe hoje, né? Nossa equipe, graças a Deus, aí são dados estatísticos do Sherdog, é a equipe com maior aproveitamento em luta de MMA de todo o planeta. Então eu considero meus meninos todos ali estrelas ou estrelas em potencial. Então eu achei bacana, eu achei que a Astra combinou bem com o nosso posicionamento hoje. Fala um pouco pra gente da estrutura hoje da Astra Fight e dos profissionais que estão fazendo frente a essa galera, né? Eu sou um cara que eu sou 880 em tudo na minha vida, né? Eu até faço terapia para tentar resolver isso. Mas eu quando eu boto alguma coisa, eu corro, eu quebro as pernas, entendeu? E com a equipe foi a mesma coisa. O Franklin comprou uma nova academia em Camboriú, na rua Guarapari, bem maior, né? Só pra galera saber, o Franklin Jensen, que é teu atleta também, né? Que é meu aluno. E ele comprou uma nova academia em Camboriú, chamada Company também. E lá o espaço é muito grande, tem um espaço de 300 metros quadrados para a área de artes marciais, tem um octógono dentro, tem um tatame muito bacana lá. E, cara, isso foi no meio desse ano, e eu achei que era hora então de dar mais um peitaço e investir mais na equipe. Então eu trouxe 2 professores para compor comigo o quadro técnico, né? Hoje eu sou o head coach ali, o responsável pelas estratégias da equipe, responsável pelo treinamento de MMA e de chão da galera, né? De luta livre. E eu precisava de um cara para melhorar a trocação deles, porque não é minha praia, eu não entendo muito dessa área, eu não sou especialista nisso. E um cara para melhorar ainda mais a parte de quedas dele. Então, da trocação eu trouxe da Inglaterra o Darren Till, que é um garoto que é um fenômeno, né? Quem for pesquisar na internet sobre ele com 16 anos foi campeão do K1, do circuito K1 europeu. Ele com 16 anos já dava aula para o Michael Bisping e para o Rampage. Ele é 5 vezes campeão europeu de Muay Thai, tem 11 lutas na Tailândia, ganhou 10, é um fenômeno. E eu trouxe dos Estados Unidos o Tim Ruberg, que é um dos maiores wrestlers da atualidade nos Estados Unidos, campeão All-American, tem um recorde da quantidade de quedas na mesma temporada. É um cara sensacional, já lutou Bellator, já participou do TUF americano, tem um know-how bastante bacana em MMA, assim. Então a gente está bem forte no nível técnico, o corpo técnico, a parte de estrutura, temos um alojamento para os atletas, e estamos com 35 atletas agora, profissionais de MMA. Então eu realmente desconheço ali na região sul uma academia com tamanho e estrutura, entendeu? E os objetivos para 2014? Ano que vem eu vou botar com certeza uns 6, 7 para lutar no exterior, pelo menos, né? Eu sou diferente da maioria, eu gosto de segurar, né? Hoje já eu já poderia colocar os 6, 7, porque já tem interesse do UFC e Bellator em 6, 7 atletas meus ali da equipe. Só que eu não gosto de botar para o cara bater lá e voltar, eu gosto de botar para ser campeão, como eu fiz com o Mike Falcão, quando eu botei no UFC ganhou, quando eu botei no Bellator foi campeão do GP, quando eu botei o Morcego no Bellator foi campeão do GP, e é assim que eu gosto de trabalhar. Então eu estou segurando eles. Mas esse ano agora eu vou soltar uns 6 aí, e, cara, principalmente é o que eu converso com eles toda semana, o objetivo da equipe é manter sendo a equipe com o maior aproveitamento em lutas de MMA do mundo, e
ganhar tudo, né? E o que não der para ganhar, volta e meia a gente acaba perdendo, é normal do nosso esporte, mas quando perder, vender doída a derrota, vender duro para o cara que ganhar nunca mais querer lutar com a gente de novo. Esse é o nosso objetivo. Brigadeiro, e voltando para os eventos nacionais, para as lutas dos nossos eventos nacionais, a gente vê atletas com um cartel gigante lá, com 20 lutas, enfrentando às vezes uma estreante ou com 2 lutas, e, inclusive os seus atletas às vezes enfrentam atletas com menos experiência. Vamos lá, vamos por parte. Vamos falar primeiro dos meus meninos, que nesse lance que eu boto para lutar com o iniciante, boto mesmo, porque, cara, pra mim eu encaro essas lutas como, hoje eu tenho facilidade, eu tenho um relacionamento muito legal com vários eventos, então eu tenho facilidade de botar meus atletas para lutar. Então sempre que eu puder trocar um treino de sábado de sparring, que a gente faz 12 rounds de 5 minutos, se matando, por uma luta profissional para um garoto meu, eu vou trocar, seja contra um cara do mesmo nível, seja contra um cara de nível inferior, eu não tô nem aí. Eu troco, porque ele vai se machucar muito menos na luta e ele vai ter o benefício ainda de estar lidando com adrenalina, vai ser mais uma experiência profissional para ele, muito melhor do que fazer um sparring na academia normal. Então acaba acontecendo isso. O Japinha, por exemplo, aconteceu com o Morceguinho, está acontecendo com o Japinha, com o Fabrício Saci. Cara, pintou luta, eu preciso de um 6-1, é o Japinha, não tem papo. 6-6, eu jogo o Japinha também, não tem papo. E ele já sabe disso. Eu chego às vezes quinta-feira e falo, vai lutar depois de amanhã, vai lutar amanhã. É normal para eles. Tanto que agora, final de semana, não conseguiu luta pro Japinha, né? Ele machucou o pé, então não pode lutar aqui, não tem problema, vai lutar boxe. Japinha é o Luiz Rafael Japa. Rafael Japa. Ele ia lutar aqui no Golden Fighters, machucou o pé semana passada no Smash e não tá podendo pisar no chão direito. Se tiver condição, vai lutar boxe no domingo, tem um campeonato de boxe, eu botei o nome dele. Se ele tiver condição de andar, ele vai lutar boxe, nem que seja para ir para lá apanhar 5 rounds lá, mas vai apanhar, mas vai ser uma experiência com adrenalina, uma experiência de luta realmente. Então, é isso que eu faço, cara. Sempre que eu tenho oportunidade, eu jogo os garotos mesmo, canso de eu pagar a bolsa do adversário, tá? Eu ligo pro evento, não, meu card tá cheio, eu pago a bolsa do adversário, eu levo meu menino para lutar de graça, eu pago todos os cursos, eu faço isso porque, igual eu falei, eu estou investindo na minha equipe, eu estou investindo tudo que eu tenho e que eu não tenho, eu estou botando na minha equipe porque eu acredito que vai ter um retorno legal. Quanto ao nível das lutas nos eventos nacionais, cara, eu acho que tá uma porcaria, eu acho que tá muito ruim. É um ou outro evento que tem umas lutas boas e geralmente num card de 10 lutas tem 2, 3 boas, entendeu? Por quê? Por vários motivos, alguns eventos têm inimizade com a maioria das equipes, as equipes que são as equipes fortes não colocam os bons atletas para lutar. Outros, e a grande maioria das vezes é por falta de conhecimento do matchmaker. Hoje o cara faz um evento, um dono de vamos dizer, de uma empresa, sei lá, de uma produtora, ou de qualquer outra coisa que não seja do ramo do MMA, ele vai lá e faz um evento e ele mesmo casa as lutas. Esse cara não tem conhecimento. Matchmaker, gente, não é só pegar um cara, dar um peso e pegar outro cara do mesmo peso e botar pra lutar. Não. Às vezes você pode fazer uma luta muito boa botando 2 caras ruins pra lutar. Desde que as características de um casem com as características de outro para ser uma luta excitante. Só que o cara não tem conhecimento técnico, a maioria dos produtores de evento no Brasil hoje não tem conhecimento técnico para fazer card. E eles não querem terceirizar esse serviço. Então eles mesmos vão e fazem os cards e acabam colocando algumas lutas que não tem nada a ver e que ficam horríveis. E infelizmente isso é muito ruim pro nosso cenário nacional em geral, né? A gente pode levar esse assunto para o lado dos centros de treinamentos, né? É a mesma análise que você faz dos cards mal feitos com atletas mal preparados. É a mesma coisa, cara. O nosso meio hoje eu faço análise que o MMA é o esporte que mais cresce no mundo, mas é o que tem menos base no Brasil. O nosso esporte no Brasil, o MMA no Brasil é muito amador e passa por isso tudo, por esse problema todo. Da popularização do esporte, ela traz essas mazelas também, que é a proliferação de eventos. Aí você vê um cara que... O MMA ele envolve muito glamour, né? Televisão, tudo isso, mídia, só que não está diretamente proporcional à quantidade de dinheiro que se ganha com o MMA ainda, né? Pode ser que num futuro recente isso mude. Então o cara vê ali os eventos na televisão, acha que vai fazer um evento, vai encher o bolso de dinheiro, faz um evento, na hora de fechar a conta não fecha, dá calote todo mundo, não paga ninguém, nunca mais faz evento. E aí queima todo mundo que trabalha no meio. Mesma coisa com o CT, né? A proliferação do CT. O que eu posso te dizer? Cara, pra mim é bom que é mais uma galera para meus meninos baterem, né? Pra mim, quanto mais CT, melhor, que mais gente pra apanhar dos meus atletas, porque estão montando muito CT, mas eles esbarram, CTs bonitos e tudo, mas
CT, cara, o principal de um CT é você ter corpo técnico, né? Eu enumero para você, se eu precisar enumerar numa mão, eu conheço 5, 6, de repente, não enche 2 mãos de treinadores bons no Brasil, bons. E o resto dos CTs então tá com um monte de porcaria na frente, então vai dar o quê? Vai dar atleta porcaria e no final eles vão perceber que o professor não é tão bom, abre, vai cada um para um lado, aí são taxados de creonte, aí o CT fecha. Isso é uma morte anunciada, né, cara? Tem um CT que na inauguração eu já vejo, já falei que é uma morte anunciada, não tem como dar certo. Mas está acontecendo, né? Tá acontecendo. É o que eu digo, tem cara, porra, a gente pode, dono de evento, ou o que quer que seja envolvido no meio, dono de fightwear, enquanto, cara, tá cada um no seu nicho ali, dá pra fazer parceria. A partir do momento que montou um CT, já passa a ser meu inimigo, né? Então, tem que ter pressão pra aguentar, né? Às vezes não, a gente vê muito isso, vamos ser bem claros, a gente vê muito isso. O cara casando a luta pra ir lá ganhar uma comissãozinha nas costas daquele, podemos até dizer às vezes inocentes, né? A maioria das vezes inocente, né, cara? Mas é um povo, a maioria das vezes sem estudo, um povo desesperado por uma oportunidade. Vem um cara, geralmente um empresário, sabe falar, ele, por qualquer ramo que seja, eles têm a lábia, ele fala o que o garoto quer ouvir e pega mesmo. Mas isso é como eu falei, é tudo a curto prazo, você não consegue fazer isso a muito longo prazo. Tem 2 formas de você trabalhar, 2 motivações, ou a motivação financeira ou a motivação filosófica, quando você tem um ideal de fazer aquilo. Quando você parte para a motivação financeira, o teu prazo é curto, porque você todo negócio tem as intempéries do negócio, você passa por momentos que são ruins financeiros no negócio, o negócio não vira. E se a tua motivação é só financeira, você abandona. É o que acontece em muitos empresários no MMA, em muitos CTs no MMA. Agora, o cara quando trabalha por ideologia, porque ele tem aquele ideal, por uma motivação mais filosófica da coisa, ele, quando vem esses momentos de intempéries, de dificuldades, ele passa para frente, ele tem um outro objetivo. E aí, a longo prazo, acaba tendo retorno financeiro também, né? Mas para você se manter forte no momento difícil, você tem que ter essa outra motivação. E para você ter essa outra motivação, você tem que nascer com amor pela luta. E hoje a grande minoria no nosso meio tem o amor pela luta. A grande maioria está envolvido na luta por glamour, para ter retorno de mídia, para ter retorno de grana. E esses aí é tudo a curto prazo. A gente falou de lutas, de eventos, de empresários, de novos CTs. Qual a sua opinião, qual a sua análise sobre a cobertura do MMA no Brasil? Cara, esse vídeo vai dar merda. Olha, eu sou um cara que eu sou taxado de maluco, de polêmico, mas não sou nada disso. Na verdade, eu tenho a coragem de dizer o que muitos pensam, né? Eu tenho coragem porque, primeiro, que ninguém paga minhas contas, ninguém paga a conta dos meus atletas, eu tiro tudo do meu bolso, né? Então eu não devo satisfação a ninguém, eu não tenho um político por trás que me ajuda, não estou nem aí. Não me interesso muito pelo que a mídia fala de mim. Se quiser me taxar de maluco, de arrogante, quiser falar que eu sou bicha, que eu surro criança na rua, eu não estou nem aí, né? A opinião que importa para mim é a da minha mulher, do meu filho que está para nascer e dos meus alunos e do meu mestre. Só isso, mais ninguém, eu não estou nem aí e por isso eu falo nele. A nossa mídia hoje, dita especializada, que de especializada não tem nada, que é um ou outro que entende de luta, né? A grande maioria não entende nada de luta, é toda vendida, né, irmão? Você está no meio, você acompanha, você sabe. É uma mídia vendida que se o evento dá um dinheiro pro jornalista que vai cobrir, o evento pode estar uma porcaria, que o cara vai falar que o evento foi sucesso de público, que as lutas foram sensacionais. Isso não é mídia, isso é ser assessor de imprensa de um evento, né? Então, a partir do momento que você diz que você tem um site, você em especial, mas qualquer jornalista que diz que tem um site especializado em MMA em aberto no âmbito geral, você não pode se transformar em assessor de imprensa de A, B ou C naquele site. Você pode prestar serviço. Então você não pode, você vai no evento, o seu papel de jornalista é cobrir o evento como ele foi. Se a luta foi uma porcaria, tem que falar que a luta foi uma porcaria, ainda que com outras palavras, com eufemismo, coisinha mais bonita, mas tem que falar. E hoje você vê que, cara, o nosso maior canal de transmissão de luta hoje, nossa maior referência, que é o canal Combate, é um canal que está vendido, né? Está vendido para o UFC, você vê que só pode falar de UFC, tantos outros atletas que lutam em outras organizações, os caras não podem nem citar o nome do atleta. Cobre evento, por exemplo, vou dar um outro nome aqui,
o Jungle Fight, que melhorou muito, tem que falar, melhorou muito na produção, mas é um dos piores cards do Brasil, né? Se você for analisar o nível de luta do Jungle Fight é sofrível. E, no entanto, você vê o pessoal, os comentaristas do canal Combate cobrindo o Jungle Fight, dizendo que as lutas são muito... Toda luta é muito boa, um nível excelente, o nível da trocação está excelente, quando na verdade está uma porcaria, entendeu? Essa mídia que a gente está entregue, que o nosso trabalho está entregue, essa mídia que cuida do nosso trabalho. Eu vou dar um exemplo que está mais próximo de mim, que eu posso dizer. O Morcego foi campeão do GP do Bellator, cara, ganhou o Ratinho, que é um baita atleta, finalizou o Ratinho. Ganhou do americano lá, que é duro pra caramba. Ninguém botou nenhuma... Né, você botou, mas digamos os grandes portais hoje, Tatame, Portal do Vale Tudo, nenhuma notinha, entendeu? Quando sai uma linhazinha. Aí uma outra academia que anuncia ali, que dá um dinheiro ali, o cara vai e bota, porra, o atleta dele ganha ali na Copa Rococó, ali na esquina, os caras fazem uma matéria de capa, entendeu? Sou amigo do pessoal da Tatame, sou amigo do pessoal do Portal, mas eles estão vacilando nisso. Eles estão dando esse mole, estão vendidos, entendeu? E na verdade a mídia está errada por causa disso, que ela não está sendo imparcial. E o que eu posso dizer mais a respeito disso? Eu fico na esperança que tenha alguém que tenha culhão para fazer um trabalho correto. Brigadeiro, e esse teu modo de encarar as coisas, de falar o que pensa, às vezes a gente vê as suas postagens no Facebook, dando nomes aos bois, e como você fez nessa entrevista agora, citou nomes. Você acha que as portas não podem se fechar para você? Cara, eu acho que pode atrapalhar, sim, né? Atrapalha, lógico que atrapalha. Todo mundo que sai da mesmice, que foge um pouco do padrão da coisa, realmente toma pedrada, né? Isso é normal. Você vê o nosso meio, ele é um meio de rasgação de seda, que o cara tá aqui, você vê isso em lobby de UFC, quando é aqui no Brasil, você vê isso, é muito claro, tá? Você fica sentado ali. A maioria não gosta da maioria que está ali, e eu não sou falso, eu fico no meu canto ali com as pessoas que realmente eu gosto. Então se você me vir cumprimentando alguém, falando com alguém, é porque eu realmente gosto daquela pessoa. Então eu fico vendo, os caras se abraçam, se beijam, ô campeão, pô, vamos fazer aquele negócio junto, vamos. O cara vira as costas, o cara fala, pô, esse cara aqui é mó otário, mó filha da mãe. Isso é a coisa mais ridícula, mas é a coisa mais normal. É um meio de falsidade, é um meio que todos fingem se gostar e na verdade a maioria se odeia, entendeu? E eu me recuso a ir nessa mesma maré, eu me recuso. Eu faço questão que as pessoas notem que eu sou diferente, por quê? Isso não é arrogância? Cara, isso não é arrogância, isso é autenticidade. Isso é eu valorizar os meus princípios acima de qualquer outra coisa, acima até de sucesso profissional, porque eu sei que esse meu comportamento atrapalha o meu sucesso profissional. E muitas vezes eu poderia ganhar muito mais sendo vaselina, sendo político, a minha vida seria muito mais fácil. Só que eu valorizo muito mais os meus próprios princípios do que esse tipo de ação, né? Eu não sirvo para ser político, eu não sirvo para ser vaselina. Eu aprendi isso com meu mestre cromado, e um dos motivos é inclusive esse. Eu sempre tive muito orgulho de saber que o meu mestre era diferente de todos os outros, que ele se posicionava de uma forma correta, e eu faço questão que os meus alunos eles me enxerguem como uma pessoa diferente. Eu não quero que eles olhem para mim, quando pensam em mim, e falem, pô, o mestre é igual o pessoal que está aí. Não, eu quero que eles saibam que, porra, que eu sou um cara diferente, entendeu? Eu quero que meu filho que vai nascer, quando ele tiver consciência, ele saiba, porra, meu pai é maluco, meu pai é, sei lá, porra louca, mas ele é diferente, ele não vai junto com essa maré aí de falsidade, Então essas são as opiniões que importam pra mim, dos meus alunos, do meu filho. O resto eu não ligo, cara. Quanto a fechar portas, eu não sei se fechar a porta, se fecha a porta. Fecha uma ou outra porta, mas eu confio muito no meu trabalho. Eu confio muito no meu potencial como treinador e como empresário. Eu sei da minha competência. Eu comecei a empresariar, no começo é engraçado, eu não tinha nenhum contato, zero contato. Eu comecei a empresariar para ajudar companheiros de treino meu. E as pessoas riam da minha cara, falavam que eu não ia conseguir entrar nesse meio. Eu mandava e-mail para alguns eventos nacionais, ninguém nem respondia meu e-mail. Eu mandava de novo, o pessoal nem respondia, me ignorava completamente, entendeu? E hoje os mesmos eventos que me ligam me pedindo ajuda, pelo amor de Deus, eu posso ajudar a fazer o card, se eu posso ajudar a botar um atleta, o mundo dá voltas. Então, cara, eu acho que contra uma competência provada, não tem como se fechar a porta. O cara fecha a porta, eu vou lá e abro de novo, entendeu?
Como aconteceu não precisamos nos estender, mas como aconteceu no caso do Michael Falcão, ele acabou sendo demitido do Bellator por conta da briga que teve, aí você acabou expulsando ele pra galera lembrar, e você perdeu o patrocínio de uma grande marca, mas no outro dia tava lá o Brigadeiro correndo atrás e já tava assinando com essa marca que tá no seu peito aí, né? Com a Stance, cara, nós tínhamos o patrocínio da Volo, né? A Volo patrocinava toda a nossa equipe, e quando aconteceu aquele caso com o Mike Falcão, eles acharam por bem, né? É uma coisa que eu não concordo, né? Também não cabe a mim, porque é a empresa do Ernesto, do pessoal da Volo, eles fazem o que eles quiserem, mas eu acho que você não pode julgar um grupo pela ação de uma pessoa, né? E uma pessoa que foi, inclusive, excluída desse grupo. Mas eles acharam por bem terminar o contrato, não tem problema. A Stance abraçou a gente também. Você entende o lado da marca também? Cara, eu não entendo porque, Valmir, é assim, ó, se eu tivesse acobertado, se eu não tivesse colocado uma punição severa como é a exclusão do grupo, eu acho que pelo contrário, eu acho que eu provei mais ainda que a equipe ela é digna e ela não aceita esse tipo de comportamento. Que a minha equipe é um grupo de pessoas sérias que não aceita esse tipo de comportamento. Eu acho que em vez de eu ter da Volo ter terminado o contrato, eles tinham que ter me mandado um parabéns, até uma meia dúzia de camisa escrito parabéns, Brigadeiro, pela minha atitude. Será que a gente poderia comparar, por exemplo, vamos pegar aí a Team Alpha Male, tem vários atletas no UFC. Vamos supor lá que o Faber brigue na rua, faça uma lesão corporal num leigo, e aí o Dana White vai lá e demite todos da Team Alpha Male. Poderíamos fazer essa comparação? Exatamente, é isso aí. Cara, novamente, né, o pessoal que não entende da luta, que está por trás de uma grande empresa. Então, o que eu posso dizer? Eu agradeço a Volo o tempo que ela ajudou a gente, né? Desejo muito sucesso, mas realmente eu acho que foi a atitude errada, não foi correta não. Brigadeiro, a gente vê tatuado no seu braço, que se puder mostrar aqui, ó, o símbolo da RFT, que é a sua equipe de origem desde que você nasceu no mundo da luta, e do outro lado a Team Calbum de Liverpool, na Inglaterra, que foi onde você implantou a luta livre, né? Ficou lá por 4 anos, conseguiu colocar atletas no UFC lá antes de ser um legítimo manager, né? E fala pra gente, a gente vê muito atleta hoje abandonando, né? Tipo, virando as costas para sua equipe. Você vê totalmente errado isso? Como é que você analisa isso? Porque ontem mesmo nos bastidores, a gente conversava, nos bastidores do Golden Fighters 8, aqui em Gramado, essa paisagem maravilhosa, a gente conversava sobre um exemplo, que não precisa citar o nome aí, atleta que recentemente deixou a equipe, alegando procurar melhores treinos e tal. Mas qual que é a sua análise? Você vê como, se o cara acha que ele tem que evoluir em outro time, ele tem que mudar mesmo? Como é que você vê isso? Eu fiz questão de focar nas suas tatuagens, porque sei que você é um cara que vai morrer e não vai deixar a RFT de lado, por exemplo, e honrar também a Team Calbo, que faz parte da tua história. Cara, Valmir, eu acho assim, cara, cada um tem direito às suas próprias escolhas, né? Como eu falei, eu valorizo muito meus princípios, e um dos grandes princípios que me regem é lealdade. Eu sou leal a tudo que eu faço, né? Eu sou inicialmente, principalmente, leal a mim mesmo, às minhas convicções, por isso que eu não me vendo. Sou leal à minha equipe que me criou hoje, tudo que eu sei na luta, tudo que eu tenho, tudo que eu conquistei, tudo que eu vou vir a conquistar na luta ainda, eu devo ao mestre Márcio Cromado, e vou sempre dever a ele, que foi ele que me ensinou tudo que eu sei, né? Foi ele que me ensinou não só na parte da luta, me ensinou a ser um homem, ele é como um pai para mim realmente. E tudo que eu vier a conquistar, eu devo àquele cara que lá no começo me pegou e acreditou em mim. Então eu sou leal a ele até o final dos tempos. Não quer dizer que eu concorde com ele em tudo. O pessoal confunde muito, acha que você ser leal, você tem que concordar com tudo. Não, muitas coisas eu discordo do mestre, mas eu respeito. E acho que a palavra de ordem é respeito. Eu respeito esse homem mais do que qualquer outra coisa. E a única forma de eu realmente deixar de representar a RFT um dia é se ele me ligar e ele falar que não quer mais que eu represente. Aí vai ser a única forma de eu parar de representar a RFT. Senão eu vou levar para os meus últimos dias comigo. E a Calbum é a mesma coisa. Eu implantei a luta livre lá. Foi um marco na minha vida, consegui botar os primeiros atletas da luta livre
no UFC e botamos muito bem, por sinal, e eu sou leal também a eles. E eu acho que o lance do pula-pula de equipe, eu acho que vai muito da motivação que leva o atleta a sair, né? Você vê atleta, porra, tá bom, buscar melhores treinos, ok, eu entendo isso de um cara que treina lá no interior, que realmente a academia não é estruturada, que não é feito um correto gerenciamento da carreira dele ou do treinamento dele. Realmente, se ele busca melhor, realmente ele tem que mudar de áreas, ele tem que buscar uma equipe mais estruturada. Ok, tem o direito, todo mundo tem direito de melhorar na vida, isso não é errado. O que é errado é o cara que já tem isso tudo na mão e que você, pô, depois de um tempo, cara, eu tô há 18 anos já nisso, né? Tem gente que está há muito mais tempo do que eu. Depois de um tempo você sabe quando realmente esse é o motivo da saída de um atleta ou quando buscar melhores treinos ou melhor estrutura é apenas uma desculpa para o atleta sair de uma equipe para outra, que de repente é uma equipe onde ele vai ser tratado diferenciadamente, vai ser tratado como uma estrela, porque é uma coisa, eu nasci e fui criado dentro da RFT, né? Eu posso vir a ser o melhor treinador do mundo hoje, que os meus companheiros de treino, o meu mestre vão me tratar da mesma forma. E você também a eles. Exatamente. Né? Só que tem gente que quando chega num patamarzinho com uma exposição maior, quer ser tratado diferenciado, quer ser tratado como uma estrela. E na equipe de origem dele ele não vai ser tratado como uma estrela, porque onde ele foi criado ali, ele é uma pessoa normal como as outras. E aí ele busca o quê? Uma outra equipe onde vão tratar ele diferenciadamente. E aí você vê gente no pula-pula, tem cara que passou por 5, 6 equipes. Pô, será que ele está buscando melhores treinos toda hora? Né? É engraçado isso. Então esse é o tipo de coisa que eu acho que diferencia o cara que está buscando uma melhora na carreira dele do Creonte, né? O Creonte é o cara que vira as costas mesmo, que é ingrato, né? E que a motivação, ele não tem uma real motivação para troca de equipe, né? Uma motivação de repente por vaidade pessoal ou por alguma outra coisa que não seja realmente a motivação íntegra, né? Como evoluir na sua carreira. Brigadeiro, e você falando dessa forma, falando do amor à camiseta, no caso da RFT, dos teus meninos aí na Astra Fight, quer dizer que você não gosta das outras equipes? É só o teu time e pronto? Parece isso, pelo menos. Cara, não é que eu não gosto de outras equipes, né? Eu sou muito passional do que eu faço. Eu faço isso porque eu amo realmente de paixão mais do que qualquer outra coisa na minha vida. E eu não consigo ser de outra forma. Eu sou passional, sou muito passional, por isso que eu falo que a partir do momento que o cara monta um CT, ele é meu inimigo, porque ele é meu adversário em potencial. Então, não é que eu não gosto de outras equipes, eu gosto de pessoas íntegras, eu gosto de pessoas que têm o mesmo sentimento pela luta que eu tenho, que têm a mesma postura, o mesmo caráter, né? Eu posso citar uns nomes para você aqui, ó. Por exemplo, gosto muito do Thiago Tavares, é meu amigo. Torço pelo... Eu tenho um negócio que é o seguinte, eu acho a maior hipocrisia hoje no Brasil é o cara falar que vão ter uns brasileiros vão lutar em tal card e vamos torcer porque é brasileiro. Isso é uma hipocrisia monstruosa, né? Eu torço contra. Eu torcer a favor do cara que é adversário da minha equipe. Eu torço contra todos os brasileiros, a não ser os que são meus amigos ou aluno de amigo meu, né? Então eu cito aí, ó, Thiago Tavares é meu amigo, torço por ele, torço por todos os alunos dele. Gil Ribeiro é um grande irmão meu, torço por ele, torço pelos alunos dele, sempre, inclusive empresario vários dos alunos dele. O Cristiano Marcelo, um grande amigo meu, torço muito pelos alunos dele, e por ele também. E o Pelé dali da Nova União de Joinville, tem o Ocimar Costa, que é um cara sensacional. Tem várias equipes que eu tenho amizade e que eu realmente só colocaria um atleta meu para lutar com um atleta deles em consenso? Em consenso, e se realmente não tiver, tem tanto atleta no Brasil hoje, cara, eu prefiro lutar com os caras que eu não gosto, botar meus meninos com os caras que eu não gosto. Se tiver que lutar, se for numa situação de disputar um cinturão, de disputar uma vaga em algum evento importante, a gente vai lutar, porque a parte profissional eu não posso deixar a minha amizade com eles interferir na carreira dos nossos atletas. Mas eu evito porque são pessoas que eu realmente gosto, que eu realmente torço pelos alunos dele. Agora, tirando esses aí, mais um ou dois, cara, eu torço contra mesmo, você não vai me ver em evento falando com todo mundo, e de amizadezinha, e de... Não tem jeito, cara, não é como eu sou, eu não vou estar sendo verdadeiro se eu fizer isso. E
É uma competição, né, Valmir? É uma competição, né? Ou vence o A ou vence o B. Então, se tu faz a mesma coisa que eu, irmão, e tu não é meu amigo, tu é meu inimigo. Não existe meio termo. Ou tu é amigo ou tu é inimigo, meu irmão. Isso aí dentro do profissionalismo. Lógico, você não vai me ver nunca invadindo a academia. Essa época já passou, né? Invadir a academia e de brigar na rua. Sou contra, você vê o que acontece. Aluno meu que briga na rua, eu expulso da equipe na hora. Não tem. Pode ser o cara que eu mais ame, o mais apegado a mim, eu expulso da equipe na hora. Não tem. Pode ser o melhor. Pode ser o melhor. Lá na equipe o pessoal brinca que eu sou general mesmo, e sou mesmo, cara. Faltou treino, eu tiro da luta. Pode estar no UFC, pode estar no Bellator, pode estar onde for, eu cancelo luta mesmo. E assim com a postura também, eu exijo deles uma postura. Você conhece a maioria dos meus meninos, você vê como é que é a postura dos garotos, é uma postura íntegra, eles são educadíssimos, são respeitadores, eu faço questão que sejam assim, né? Então eu sou contra brigar na rua, a xingar, não sei o que. Agora, eu também sou contra você ficar de risinho e de amizade com um cara que você não gosta, eu sou contra a falsidade. Então, é isso. Tenho muitos amigos no meio da luta, graças a Deus, e esses são realmente os amigos, os outros, pra mim, inimigo. Qual os objetivos para 2014, para a gente encerrar? E deixa aí um alô para a tua galera, para os teus alunos, para quem gosta de ti, né, Brigadeiro? Não deve ser muitos não, mas tá bom. Cara, o objetivo para 2014, seguir trabalhando, né? Seguir proporcionando ao maior número de meninos que eu puder a estrutura necessária para que eles alcancem o sonho deles. Eu como tive uma contusão que me impossibilitou de seguir na minha vida de competição, na minha vida competitiva, eu aprendi, foi um processo demorado, mas eu aprendi a me realizar pela realização desses meninos. Então hoje eu vejo um menino desse igual o Morcego, quando começou ali comigo ali, não tinha nada e agora, pô, tá conquistando as coisas dele, e tantos outros ali da equipe também. Isso me dá um prazer muito grande, me dá uma motivação muito grande, me enche de uma energia positiva que eu uso na minha vida pessoal, que eu uso para seguir em frente. Então meu objetivo principal, cara, é seguir fazendo meu trabalho com a mesma dedicação, o mesmo amor, o mesmo tesão que eu tenho. Seguir angariando amigos verdadeiros nesse meio, que graças a Deus eu tenho conseguido numa taxa pequena, graças a Deus numa taxa pequena, porque são verdadeiros, angariar verdadeiros amigos nesse meio, que eu acho que futuramente a nossa união vai fazer a diferença de uma forma positiva no nosso meio do MMA. E seguir ajudando essa molecada a realizar o sonho deles, de ser bem sucedido, de lutar no UFC, de lutar no Bellator, no World Series of Fight, num evento grande lá fora, que possam sustentar suas famílias de uma forma bacana, né, cara? E o pessoal que curte meu trabalho aí, dizer que agradecer. Eu sei que não é difícil gostar de mim, porque eu não sou político, às vezes eu não falo o que a galera quer ouvir, né? Eu falo algumas coisas assim que às vezes são agressivas mesmo. Eu prometo que eu tô melhorando, tô tentando melhorar isso, faço terapia, tô tentando ser menos incisivo, né? Mas agradecer o pessoal que torce pela gente. Eu acredito muito em energia, a energia positiva de vocês é fundamental. E pedir que, sempre, cara, que continuem mandando essa energia positiva pra gente, que isso é muito importante, né? E mandar um abraço a todos, obrigado de coração pra quem gosta da gente aí. Sucesso então, Marcelo Brigadeiro. Obrigado.